Prezados alunos, meu nome é Fernando Lopes, sou seu professor de artes. Estou fazendo esta aula de casa ainda em 2020, preparando o que será então nossa primeira aula de 2021, uma videoaula. Não sabemos ainda em que condições estaremos no começo do ano que vem, e esta aula então já serve de introdução à nossa matéria e de apresentação do professor. Estou em casa e apresentando aqui atrás de mim a vocês o trabalho do meu tataravô. É o background familiar que eu trago nessa carreira artística e tenho o prazer e a honra de ter em minha casa estas obras, algumas doadas, outras compradas, que consegui juntar do acervo de meu antepassado, Dom Miguel Navarro e Cañizares, espanhol, fundador da Escola de Belas Artes da Bahia, considerado fundador. Depois vou mostrar para vocês algumas imagens. Esse grande desenho atrás é a sua filha, e aqui ao lado está ela já adulta, e é minha bisavó. Feito em Nova York esse desenho, um crayon maravilhoso, e ali do lado um desenho que ele fez para ela, um presente, e vários outros quadros de diferentes temáticas. É um pintor considerado neoclássico, mas como vamos ver mais à frente, essas categorias não são estanques e não se limitam apenas a um determinado tipo de característica. Então, minha apresentação em primeiro lugar é como professor. Fiz minha carreira toda como ilustrador, sou aposentado pelo INSS como ilustrador. Fiz minha primeira exposição com 15 anos de idade. Vou colocar alguns links para, se vocês tiverem curiosidade, alguma entrevista que eu dei em algum momento, alguma live que já fiz sobre o meu trabalho. Se vocês tiverem curiosidade, poderão se informar melhor. Mas então, em grandes traços, é isso. Sempre desenhei. Meu primeiro caderno de desenho eu tinha 9 anos de idade, guardo até hoje. Como já disse, minha primeira exposição fiz aos 15 anos de idade, em Santiago do Chile. Sou medio chileno, cresci no Chile, me alfabetizei em espanhol, fui para o Chile com 5 anos de idade em 1962 e saí do Chile em 1974. Ainda morei em Costa Rica antes de voltar definitivamente para o Brasil, viajando com meus pais. Meu pai era funcionário das Nações Unidas. Então comecei minha carreira, chamemos assim, artística no Chile, e de lá para cá nunca parei de desenhar. Trabalhei no Hospital Sara Kubitschek por mais de 10 anos aqui em Brasília, fazendo ilustração anatômica. Trabalhei cerca de 30 anos na imprensa diária. Meu último emprego antes de dar aula no Colégio Militar foi no jornal Correio Brasiliense, onde trabalhei 20 anos seguidos, meu último emprego. E voltei a estudar com 48 anos. Decidi, porque nunca me formei. Meu trabalho sempre foi interessante, nunca me pediram diploma. Eu ia dizer que foi autodidata, mas não é bem isso, porque participei de várias escolas, estudei bastante, mas nunca havia terminado meu estudo acadêmico. Então, como estava dizendo, com 48 anos fiz vestibular, passei, fiquei 8 anos na UNB, 5 anos para ter o bacharelado em artes e 3 para ter a licenciatura. Logo depois de acabar o curso, apareceu o concurso para o Colégio Militar, havia uma vaga apenas, eu fiz o concurso, fui o único candidato que passou, inclusive, na prova escrita. Na prova didática, que era dar uma aula para os professores do colégio, a brincadeira que faziam meus atuais colegas, então, estavam fazendo a prova para mim, me dizendo: o senhor tem que passar, só ficou o senhor nessa avaliação. E, de fato, passei. E este é o meu 6º ano no Colégio Militar, provavelmente o último. Completo 64 anos, daqui a um mês, cerca de um mês, e quando terminar então 2021 estarei fazendo 65 anos, parece que é a idade regulamentar. E eu sempre brinco muito, apesar de ter feito ilustração e arte minha vida toda, eu sempre brinco que eu ainda quero virar artista. Então, é minha pequena apresentação nesta situação que ainda estamos vivendo de pandemia. Vocês podem imaginar o que é isso quando temos a oportunidade de estar juntos e ao vivo, e gosto de conversar e de perguntar e de saber de vocês. Sempre a primeira aula é uma pergunta: o que vocês entendem como arte? Eu sei que é uma matéria muito desvalorizada e para mim é a matéria mais importante de todas. Não porque é a minha matéria, mas porque arte
sintetiza, de algum modo, todas as buscas, e você vai encontrar em arte tanto ciência, quanto religião, quanto filosofia e, claro, poesia. Pensemos no período de quarentena, na quarentena pela qual ainda estamos passando, e o que nos mantém vivos no momento de quarentena é a cultura. Está lá nas normas do colégio, num daqueles painéis que a gente vê quando entra no colégio militar, valorizar a cultura. E essa seria a missão da disciplina de artes, assim como de todas as outras. Já disse em sala de aula, se vocês não valorizam a cultura, a educação, a meu ver, não cumpriu seus objetivos. Porque a cultura é o essencial do que nos torna humanos. E as outras disciplinas, de algum modo, orientam. Havia um professor de filosofia em Costa Rica que dizia uma coisa muito simples. Ele dizia: a ciência diz o como, mas a filosofia diz o que vamos fazer, o para que vamos fazer. A ciência é instrumental, ela nos dá ferramentas para modificar o mundo, para agir, mas quem nos dá a direção? Quem nos diz o que devemos, o que não devemos, o que precisamos, o que queremos, nosso desejo? Então, todas essas diferentes dimensões do conhecimento humano, cada uma delas tem sua função. E, com certeza, a arte é uma das mais importantes. São tantos aspectos que teremos um ano para desenvolver. Então, na minha disciplina, para falar um pouco em como vamos ver a arte, eu considero a arte como busca de sentido. E essa palavra, para mim, não tem uma conotação metafísica. A própria palavra nos diz, a palavra sentido é muito rica, porque ela indica direção, ela indica significado, mas para mim, nesses termos de conceitos artísticos, né, no contexto da conhecimento, da disciplina da arte, sentido é o que a palavra está dizendo, é o que sentimos. Então, o sentido, a própria palavra já diz, é aquilo que sentimos. Não se encontra fora da nossa consciência. E, para ser um pouco mais teórico e avançando nessa conceituação, eu separo o sentido como arte é uma forma de conhecimento sensível, baseada no que percebemos. Então, eu separo em 3 níveis: sensação. No quadro verde da sala de aula eu escrevo isso e fica mais fácil falarmos sobre isso. Sensação, sentimento e senso. O senso é a parte intelectual. Quando essas 3 instâncias, essas 3 dimensões estão integradas, surge o sentido. Então, nossa civilização despreza muito a percepção, aquilo que chamamos de sensação. Basta ver uma criança, como para ela tudo depende do que ela sente, e o que ela sente está vivo, e de algum modo vamos perdendo isso à medida que crescemos. Então, esse primeiro nível é a sensação. Quando vemos uma obra de arte, o que percebemos nela, antes ainda do sentir. Em português não temos essas 2 palavras para o físico e o emocional, mas uma obra de arte, em primeiro lugar, é uma sensação. E logo em seguida, isso é um sentimento, e se aprofundamos, fazemos o nosso trabalho, chamemos assim, o trabalho de apreciação artística, se torna um conceito. Eu falo em sala de aula, uma nota de violino é apenas um som, mas pode nos levar às lágrimas pela sua qualidade emotiva e pode se transformar até num conceito, que é algo, um modo de ver a vida mais otimista ou mais conformista, mais melancólico. Uma cor pode ser apenas um amarelo vivo, pode ser uma alegria e pode ser também um modo de ver a vida com vitalidade e otimismo. Percebe? Os conceitos vão se misturando, que a sensação vira sentimento, que a sentimento vira senso, e quando essas coisas estão integradas, temos então o sentido. Cabem muitas e muitas reflexões que eu só conseguiria fazer em sala de aula com vocês, porque precisaria dar resposta e de elaborarmos juntos esse sentido.
Mas vamos em frente com o que é possível neste momento. E então encerro aqui esta primeira parte da minha apresentação e vou em seguida mostrar a vocês alguns dos meus trabalhos e começaremos então a exercitar o que chamamos de leitura de imagem, que foi o meu trabalho minha vida inteira com ilustração. Por exemplo, no Hospital Sara Kubitschek de Brasília, trabalhei cerca de 10 anos como ilustrador médico, ilustrando diferentes procedimentos cirúrgicos ou apenas ilustrando anatomia para as aulas do laboratório e realizando diferentes trabalhos nesse contexto. Fraturas, luxações, neuroanatomia, às vezes apenas descrevendo aparelhos como o aparelho urinário, rins, bexiga, que serviam para as aulas para os residentes médicos. Entrei na imprensa diária em 1989 aqui em Brasília, trabalhando no Jornal de Brasília. Naquele momento não tínhamos nem computadores, então as ilustrações eram todas feitas à mão, às vezes com alguma indicação de retícula, como no caso desse desenho em azul ali com lápis. Essa imagem faz uma referência a uma foto famosa quando o exército norte-americano conquistou a ilha de Okinawa, no Japão, na Segunda Guerra Mundial, e os soldados levantam a bandeira americana com um conjunto, uma foto muito emblemática, usada aqui então para fazer uma referência à luta e ao esforço coletivo dos artistas. Muitos temas são ainda atuais. Aqui no caso, por exemplo, o cidadão de algum modo sendo ameaçado ou correndo perigo diante das mídias. Aqui vemos o uso de retícula, esse detalhe embaixo são apenas retículas recortadas, depois aplicadas sobre a ilustração. E esse desenho, claro, faz referência aos conflitos no campo. Esses trabalhos têm mais de 30 anos, eu não lembro exatamente os assuntos, mas pelo próprio desenho a gente pode inferir, como neste caso, a luta dos operários por um melhor salário, ou a desintegração do homem contemporâneo, ou os bandidos federais, infelizmente um tema sempre atual, a aceleração do consumo. Aqui estamos fazendo já o exercício de leitura de imagem. Vamos exercitar isso em outros exemplos também. Por exemplo, aqui provavelmente era uma matéria sobre o caos no trânsito. Então chamo a atenção para vocês para aquela definição que eu faço de arte como uma forma de conhecimento sensível. Nossa primeira linha de contato com uma obra visual é a sensação. Aqui a desintegração através da estrutura dos carros, das deformações, é muito evidente, essa sensação de desconforto, de algo irregular. Isso então é transformado num sentimento, numa emoção, esses diferentes níveis vão se somando. E finalmente num conceito, que é a desordem urbanística. Então o sentido da obra ele se estabelece nesses três níveis: sensação, que se desenvolve num sentimento e pode ser elaborada como um conceito ou um senso. Em seguida, depois do Jornal de Brasília, trabalhei no Correio Brasiliense por mais de 20 anos. E no Correio já trouxe toda a minha bagagem como ilustrador de anatomia no hospital, elaborando melhor texturas, superfícies, a própria anatomia humana. Esse trabalho ganhou prêmios internacionais, era a capa do jornal, praticamente um cartaz, e o título era Quem me bate mora comigo. Infelizmente um tema terrivelmente atual, a violência contra a mulher. Opinião pública. Se atentamos novamente para esse modo de entender a arte como sensação, sentimento e senso, então o fato de ser preto e branco, essas texturas ásperas, esse clima mais sombrio, nos remete imediatamente a algo triste, que já é uma emoção. E a leitura da imagem como essas figuras que não conseguem mais olhar em volta de si e apenas se dirigem para onde lhes é permitido, esse seria o conceito. Quando houve o tsunami no Japão, vieram à tona essas questões ambientais. Então fiz aqui esse cubo como se fosse uma casa onde estão os continentes. Então a ideia é a Terra, a nossa casa, e nós escondidos nela, diante dessa grandeza da força da natureza. Outra ilustração, infelizmente, muito atual,
sobre censura. Também ganhamos prêmios no jornal com esse desenho. E, novamente, a sensação pela cor, pela sombra, pela mancha, que se elabora como algo deprimido, algo triste, finalmente o conceito de estarmos presos em nossa própria visão do mundo, incapazes de ter uma alma aberta, uma visão livre, uma comunicação liberada. Estamos todos, de algum modo, encarcerados em nossa própria visão de mundo. Esse trabalho, quando estamos em sala de aula, permite muitas conversas e algumas risadas. A crise do macho era o título, e temos aqui esse homem aparentemente tão forte, mas tão frágil, com medo da própria sombra. Opressão, um encaixe tão óbvio, mas parece que nunca tinha visto essa solução gráfica. Sobre a educação, uma ilustração crítica da tecnologia. Há uma espécie de metalinguagem, porque o próprio desenho é um tablet e o aluno está preso nele, tentando observar essa tela escura. O que essa ilustração nos diz? A tecnologia não basta, pode ser também uma prisão. Memória. Gosto de mostrar essa ilustração porque aqui fica evidente o meu treinamento no hospital para desenhar estruturas anatômicas e se transforma em poesia, de algum modo, essa nuvem, que é uma casa, o nosso cérebro, nossa consciência, uma ilustração para uma página de ciência no jornal sobre memória. Essa é outra ilustração que também permite muita conversa em sala de aula. O tema é fidelidade. E alguns alunos, ao serem perguntados sobre o que ela sugere, dizem é uma prisão, outros dizem é um presente. Minha intenção foi acentuar a fragilidade, o lado voluntário. Não é um nó, é apenas um laço, a fidelidade. Agora, se eu tivesse querido destacar o aspecto de obrigação, teria feito um cadeado. O aspecto de ser algo que damos de presente, teria feito um laço de presente. Então, as interpretações, elas não se contrapõem. Todas elas, de algum modo, alimentam a leitura da imagem. Pode-se dizer que a fidelidade é um presente, que a fidelidade nos prende, e também que a fidelidade é algo voluntário e frágil, que foi minha intenção. Essa é uma das minhas ilustrações mais felizes como profissional da imprensa. O jornal geralmente são notícias ruins, notícias trágicas, mas desse desenho por uma crônica sobre meio ambiente pode ter o título de Está em Nossas Mãos. Em sala de aula, muitas interpretações ricas e variadas ajudam a fazer a leitura dessa imagem. Por exemplo, numa aula um aluno falou liberdade, e aí fui prestar atenção e no cantinho embaixo à direita há uma criança realmente em frente a uma porta aberta. Então, se pensamos na arte como sensação, as cores, a estrutura aberta já nos dão essa sensação de vida, de liberdade. Então, está integrado, insisto, sensação, sentimento e o sentido, o senso da obra. Muitos retratos também, na minha experiência em jornais, retrato de Atos Bulcão, retrato de Salman Rushdie, escritor hindu, e Cazuza. Cada ilustração, cada retrato corresponde a um diferente estilo, a uma diferente estética, de acordo com o personagem. E fiz também muitos selos postais. Tive a honra de ilustrar diversas séries sobre literatura, no caso também Guimarães Rosa. Chamo atenção para esses dois elementos, o homem azul e o boi vermelho, destacando uma dualidade entre o humano e o animal, que na obra dele pode ser observado. Tive a honra de fazer o selo em homenagem a Ayrton Senna, quando ele morreu em 1994. Esse conjunto de selos se chama Setenan, e no caso optei por destacar e mostrar para vocês a imagem central, uma aquarela, usando uma caneta de ar comprimido que se chama aerógrafo. Hoje em dia são técnicas muito pouco utilizadas, quase tudo é feito no computador. Naquela época ainda era tudo feito à mão. Quando o Papa visitou o Brasil, em 2013, também tive a honra de fazer o registro por selo postal. E outra linha de trabalho que também desenvolvi minha carreira foram os livros infantis. Então aqui temos um gato de botas, usando referências medievais. Cada trabalho exige, como já disse, uma determinada técnica, um determinado estilo.
Aí está o Gato de Botas. Teríamos muito a falar sobre cada uma dessas histórias. Infelizmente, nas atuais condições, é um resumo e pouco comentado. Meu primeiro trabalho como ilustrador de livros infantis foi O Equilibrista, da minha xará, Fernanda Lopes de Almeida. Aprendi muito técnicas e modos de me expressar fazendo esse livro, que foi meu primeiro livro infantil ilustrado. Aí estão algumas imagens em sala de aula, comentamos a história, e a aula é muito mais rica do que apenas uma videoaula. Galileu Leu é uma história para crianças em período de alfabetização, então busquei, através da técnica da mancha, me comunicar com essas crianças menores. E ilustrei também mitologia, livros da Dades Quarizzi, então minha colega no Correio Brasiliense, e novamente uma atenção para o uso da iconografia. A pesquisa nos permite encontrar soluções gráficas e figuras que já se encontram naquele contexto, no caso da mitologia greco-romana, Pegasus, Fênix. Essa é uma história interessante porque é uma ninfa que pede a Apolo, que se apaixona por ela, a eternidade, não morrer. E no fim ela se vê presa nesse tempo que não termina. Apolo tenta dissuadi-la, ela pede outra coisa, mas ela insiste e ganha aquilo que ela pede, e aí temos então essa ninfa que vai encolhendo e no fim se vê presa no tempo. É a solução gráfica que então descreve a história. E de Clarice Lispector ilustrei Como Nasceram as Estrelas, 12 lendas brasileiras. Saci Pererê, a Iara, Festa no Céu. Termino então aqui esse breve comentário sobre o meu trabalho. Começamos então a revisar os conteúdos vistos por vocês no ano passado, como neoclassicismo e romantismo. Já chamo a atenção neste momento para uma visão das manifestações artísticas não apenas fechadas no seu próprio processo estético, mas relacionadas a todo o processo cultural. Não podemos analisar o neoclassicismo, o romantismo e nenhum outro movimento estético separado da história da cultura. Eles se relacionam com movimentos sociais, econômicos, culturais, científicos. Então, gosto de pensar e gostaria que vocês fizessem um esforço de entender o processo artístico não apenas como algo estético, mas relacionado a toda a evolução da sociedade. É assim que vamos tentar compreender, contextualizar, relacionar esses movimentos com os períodos históricos no qual eles estão inseridos. Já coloco aqui na capa, e vocês terão todos esses arquivos que eu apresento durante as aulas no AVA, de modo mais completo, com links, referências e bastante informação que vocês podem usar de modo a complementar as aulas, as videoaulas às quais estamos limitados. Então eu chamo a atenção para essas duas imagens usadas aqui na capa da minha aula. Essa imagem de Rafael Mengs, que é um artista, apesar da evidente beleza e perfeição de sua obra, não muito importante na história da arte. É interessante a gente observar isso. Não é valorizado na história da arte e se comprova o valor de um artista, não apenas pela beleza ou pela qualidade técnica de seu trabalho, mas pelo conteúdo, pelo que ele tem a dizer, pelo modo como ele está inserido justamente nesse processo histórico, que é mais amplo do que apenas a estética. Então, Rafael Mengs aqui idealiza uma figura relacionada com a cultura greco-romana, própria do neoclassicismo, Hélios, personificação do meio-dia. É uma série de trabalhos onde ele relaciona essas figuras mitológicas com as horas do dia. Vamos ver ele em seguida quando entrarmos na matéria do neoclassicismo. Mas, como dizia, comparo aqui na capa essa pintura tipicamente neoclássica, idealizada, com a anatomia humana idealizada, até o fato dele estar com uma flecha, de algum modo já simboliza essa busca de objetividade, de racionalidade, de perfeição ligada ao neoclassicismo, que vamos ver com mais detalhe em seguida, e comparo aqui com Goya, um trabalho muito famoso dele em espanhol, El sueño de la razón produce monstruos, o sonho da razão produz monstros. Então temos justamente essa subjetividade, essa busca pelo interior
que é característica do romantismo. Então, já aqui nessa capa, estamos falando desse contraste entre esses dois movimentos. A idealização neoclássica, eu costumo usar a metáfora de um céu neoclássico idealizado e do descendimento até a Terra, que vamos chegar então a isso no realismo, na busca pela simplicidade, pela vida cotidiana. E o romantismo então faz essa passagem do céu do neoclassicismo até a terra do realismo com a subjetividade, a busca pelo próprio interior. Já não é mais a idealização racional que vamos analisar no neoclassicismo, mas sim a busca pela realidade subjetiva ligada às próprias emoções, ao mundo pessoal. Então já está aqui caracterizado na capa esse contraste entre esses dois movimentos, neoclassicismo idealizado e romantismo subjetivo, pessoal, trágico muitas vezes. Vamos lá. Um pouco de história. Qual é o contexto do neoclassicismo? A Revolução Francesa, basicamente. Então, 1789, uma mudança social radical com a substituição da monarquia, da aristocracia e da igreja por uma república democrática. Já chamo a atenção aqui para o aspecto que vai gerar o romantismo, a crise política após a Revolução Francesa, com a instalação do regime chamado do terror e a volta das monarquias. Então, de algum modo, essa decepção, essa crise com os ideais racionais do neoclassicismo vai gerar então a reação romântica, que é uma busca pela identidade pessoal, e vamos ver isso então mais à frente quando falarmos do romantismo. Mas então, no neoclassicismo, aqui temos uma ilustração da época que mostra claramente qual é o contexto. O primeiro e o segundo estado, a igreja e a monarquia, sustentados pelo terceiro estado, que é todo o resto da sociedade, agricultores, camponeses, comerciantes, os burgueses, que vão fazer a revolução então para se libertar dessa situação de opressão. Isso está ligado aos princípios iluministas da cidadania e direitos individuais. Então, com a Revolução Francesa, há realmente toda uma mudança de paradigmas e é exatamente o começo da era contemporânea. Os historiadores utilizam a Revolução Francesa como um marco para a era na qual estamos, onde justamente os valores democráticos e ligados aos direitos humanos e a liberdade da razão, da qual vamos falar em seguida, se estabelecem. E esse é o momento no qual estamos até hoje. Vamos falar disso quando falarmos do romantismo, que é justamente uma busca pela renovação dessas tradições, às quais o neoclassicismo está reagindo de um modo revolucionário. Esse texto fica para vocês lerem com calma, mas tenho que destacar algumas coisas. O neoclassicismo corresponde ao esgotamento da fórmula barroca, que justamente servia a monarquia e a igreja. Era decoração de palácios, de templos. Então, esteticamente, o reflexo estético dessa crise política e social é o esgotamento da fórmula barroca e a condenação do que se via nela como excesso, decorativismo fútil e falta de decoro, nesse sentido moral. Vamos ver que o neoclassicismo busca um resgate da moralidade na arte, se libertando desses excessos decorativos, indicadores de riqueza e poder. Então, é nesse contexto que há o esgotamento da fórmula barroca e um crescente interesse pela antiguidade clássica, de modo geral, com seus valores de equilíbrio, harmonia, simplicidade formal e idealismo. O neoclassicismo, então, está ligado ao declínio da influência da religião, à ascensão dos ideais do iluminismo, que tinham base no racionalismo. Esse é um ponto muito importante, vamos falar disso em seguida. Combatendo as superstições e os dogmas religiosos, enfatizando o progresso científico e social dentro de uma forte moldura ética. Esse é o texto que está em destaque. Teve também conotações políticas, das quais já falamos. A origem da inspiração neoclássica era a cultura grega e sua democracia. Esses conceitos da razão e da democracia, vamos vê-los em seguida, estão totalmente interligados. E também se fala aqui no final do meu texto que esses valores do neoclassicismo estéticos também se tornam logo em seguida um estilo cortesão, quando as monarquias restauradas passam a utilizar esse estilo para falar também de seu poder e de sua grandeza. Então, vamos falar muito esse ano sobre isso. Os movimentos estéticos não são estanques, eles na realidade têm fronteiras e ambiguidades que não permite a gente delimitar muito precisamente sua função e seu estilo. Então estamos falando de racionalidade, certo? E eu gosto de começar
essa aula, quando estamos juntos em sala de aula, perguntando para vocês o que é razão matemática. E tenho sempre o prazer de que pelo menos alguns alunos se lembram de que a razão é a relação entre duas grandezas. Vamos avançando aqui então nesse conceito. Na Wikipédia, fonte de consulta, às vezes confiável, às vezes não, mas que eu utilizo em muitas das minhas aulas, razão é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza, expressa geralmente como A para B, em diferentes modos gráficos, indicando quantas vezes o primeiro número contém o segundo. Então, quando essa relação é determinada por uma divisão, chamamos de razão. Isso é interessante porque vamos ver em arte em seguida o conceito de proporção, que é derivado do conceito de razão. Porque quando você tem a relação entre duas grandezas, você pode manter essa relação com grandezas diferentes. Então vamos lá. Verbete de razão no Dicionário de Filosofia de Nicola Bagnano. Estamos falando do conceito de razão matemática, mas que tem também conotações de diversos tipos, até filosóficas e políticas, como vimos no Iluminismo, baseado na razão. Então, deixo o texto para vocês lerem, porque aqui há conceitos mais complexos. Infelizmente, em sala de aula, temos mais condições de falar sobre isso tudo. Na videoaula fica apenas a referência de que a razão é um conceito não apenas matemático, mas é justamente essa relação humana com o conhecimento. Então, aqui temos Descartes, né, e também o filósofo Spinoza, e que valorizam a razão como um recurso e uma liberdade humana de ter acesso ao conhecimento. Vamos em frente, o texto estará no AVA para vocês irem atrás com as devidas referências. Cito como exemplo dessa habilidade, dessa competência humana de utilizar a razão, um fato muito interessante que vocês devem ter visto em matemática, na história da arte, inclusive. Eratóstenes, grego, 276 anos antes de Cristo, determina a circunferência da Terra, medindo a sombra em duas cidades diferentes no mesmo horário. Ele percebe que na cidade onde ele mora, ao meio-dia, a sombra tem uma medida, mas numa outra cidade, no mesmo horário, a sombra tem outra medida. Então estabelece a distância entre as duas. Naquela época havia profissionais treinados para dar passos com a mesma medida. Ele contrata então os profissionais que medem a distância entre uma cidade e a outra, faz uma regra de 3 e estabelece, medindo essas sombras, a circunferência da Terra com metros de erro. Então essa é a ideia de que a razão nos permite o acesso ao conhecimento por meio de suas relações. Então, estamos falando dessa capacidade humana que o iluminismo vai valorizar com suas consequências políticas e sociais. Espero não estar sendo complexo demais em sala de aula, isso tem uma outra dinâmica. Menciono também aqui, vamos falar desses reflexos do iluminismo nos Estados Unidos em outros momentos, a Estátua da Liberdade. E pergunto em sala de aula de que liberdade se trata. E vamos desenvolvendo, então, inclusive fazendo esse processo de análise da imagem, de leitura da imagem, está se falando da liberdade da razão. Porque é essa capacidade que todos nós temos que permite ao ser humano não precisar obedecer cegamente a nenhuma autoridade, seja ela política, religiosa. E é nesse sentido e nessa base que o iluminismo se estabelece. A liberdade da razão é o que permite a democracia e o conceito de direitos humanos. Aí está, então, o contexto filosófico do iluminismo, no qual o neoclassicismo, como movimento estético, está inserido. E vamos, então, falar da divina proporção, que vocês provavelmente já viram em alguma outra disciplina, em algum momento. É um conhecimento muito antigo. Eu mostro em sala de aula vários livros que eu tenho que colocam esse conhecimento já nos egípcios, nos gregos, com consequências nas catedrais góticas. É um conhecimento, então, que vem da história da humanidade e é uma proporção, infelizmente aqui não temos condições de falar sobre isso com mais profundidade, mas temos vários registros. Leonardo da Vinci ilustrou de Luca Pacioli a divina proporção. E é uma medida, uma relação que se observa em toda a natureza. Vamos ver esses padrões repetidos
desde a molécula até as células, passando pelos seres vivos, indo até as galáxias. Então, essa ideia de que há uma ordem implícita na natureza é esse conhecimento que a matemática nos permite ter acesso. Na natureza, muitas vezes essa proporção áurea, essa proporção matemática, não é observada de modo preciso. O que estou querendo destacar aqui é que existe uma ordem implícita a qual temos acesso com a razão. Falo em sala de aula, por exemplo, a mitologia diz que Pitágoras teria descoberto a harmonia musical através de copos de água com medidas matematicamente estabelecidas. Se fala também de uma corda que é dividida matematicamente, e a harmonia musical então corresponde a uma harmonia matemática. Então, essa descoberta, os gregos vão justamente fazer esse deslocamento e criam o que seria a filosofia, que é essa compreensão de que o ser humano tem acesso a essa ordem cósmica, natural, através de sua capacidade racional. E se chega então ao conceito de humanismo. Tudo isso está na base do neoclassicismo. Estamos falando desse sentido filosófico, porque não podemos entender o neoclassicismo separado do seu momento histórico e do que esse momento histórico está valorizando, que é justamente então a compreensão de que essa ordem está inscrita inclusive no nosso próprio corpo. Há uma relação entre o físico e o mental. Se estabelece que a falange do dedo corresponde ao dedo, assim como a mão ao antebraço, e há então relações matemáticas harmoniosas que se reproduzem na natureza. E isso vai ser então transposto para a arquitetura. Inclusive se diz que o número π, há uma confusão entre π e φ. Φ seria em homenagem a Fídias, que é justamente o arquiteto do Partenon, na Grécia. Então o número da proporção áurea, φ, corresponde a essa relação que se reproduz na natureza de modo harmônico e proporcional. Temos aqui Leonardo da Vinci e, na modernidade, o arquiteto Le Corbusier também faz uma modulação que vai orientar sua arquitetura baseada nessas proporções harmoniosas que estão inscritas no corpo humano, além de estarem na nossa consciência como capacidade de interpretar essas proporções que criam uma ordem no caos. Há essa relação entre ordem e caos, o caos e o cosmos. O cosmos seria essa visão de um universo no qual a mente humana pode descobrir, interpretar, revelar uma ordem aparentemente oculta. Então, humanismo, para fechar esse conceito, filosofia moral, que coloca os humanos numa escala de importância como algo principal no contexto da visão de mundo. Perspectiva comum à grande variedade de posturas éticas que atribuem maior importância à dignidade, aspiração e capacidade humana, particularmente à racionalidade. Voltamos a essa palavrinha razão, que significa medida, certo? Então a nossa liberdade, essa dignidade humana está baseada nessa capacidade de entender o mundo que cada um de nós tem. Embora a palavra possa ter diversos sentidos, o significado filosófico essencial destaca-se por contraposição ao apelo ao sobrenatural ou a uma autoridade superior. Desde o século XIX, justamente com o racionalismo, o humanismo tem sido erroneamente associado ao anticlericalismo, quando na verdade se associa ao antropocentrismo, o ser humano ao centro, ao antropocentrismo renascentista. É interessante, o neoclassicismo, que significa o novo classicismo, é uma espécie de renascença. Porque o que nasceu novamente na Renascença? É o conhecimento da filosofia greco-romana. Então o humanismo nasce realmente na Grécia, com essa concepção da liberdade humana baseada na razão. Na Renascença, isso novamente volta a ser valorizado, e no neoclassicismo há novamente uma conexão com esses valores. Então estamos falando da associação desse movimento com o antropocentrismo renascentista e o laicismo dos filósofos iluministas. E em inglês, também na Wikipédia, uma pequena síntese aqui que eu retirei: humanismo é a filosofia e atitude ética que enfatiza o valor da ação humana individual e coletivamente, e geralmente prefere o pensamento crítico e a evidência racional e empírica sobre a aceitação do dogma ou da superstição. Então essa é uma pequena introdução feita nessas condições na qual estamos presos, e vamos em frente.